Quando precisamos fazer várias cópias de uma mesma geometria a partir de uma distância padrão nas direções x e y, sendo que essas direções podem ser feitas simultaneamente ou não, ou então a partir de uma distância angular, podemos utilizar a ferramenta Array. Nesta aula, vamos aprender as ferramentas Array linear e Array polar. Vamos iniciar com a ferramenta Array linear. Array linear nada mais é que um padrão de esboço linear. Vou clicar sobre essa ferramenta e aqui nós vamos poder manipular os parâmetros dessa minha ferramenta. Eu vou desmarcar essas caixinhas. Vamos fazer primeiro no eixo X. Vou selecionar a minha entidade pela qual eu quero fazer a cópia. E observe, ele já fez a primeira cópia. A distância entre as duas cópias aqui está de 10 milímetros. Eu posso modificar, por exemplo, para 100. Essa distância eu também posso modificá-la aqui diretamente. Eu clico duas vezes aqui, 150 e Enter. Essas instâncias, ele quer dizer o número de entidades. Aqui eu tenho duas. Eu posso modificar, por exemplo, para 3. Ou eu posso modificar logo aqui, por exemplo, 5. Nessa setinha, quando eu clico sobre ela, eu posso inverter o sentido dela. Vou dar um OK. E assim eu tenho um padrão de esboço linear somente na direção X. E observe a relação de padrão. Como elas têm um padrão, se eu modificar uma, automaticamente eu vou modificar todas elas. Vou desenhar outras circunferências aqui embaixo. Dá um OK. E vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu vou adicionar dimensão de espaçamento. Vou colocar o espaçamento de 150 e também com 6 entidades. Então, OK. E observe que o padrão é o mesmo. A única diferença é que ele já me forneceu a distância entre as minhas cópias. Se eu clico duas vezes sobre essa distância, eu posso modificar essa distância, por exemplo, 100. Dou Enter e ele modifica todas automaticamente. Vou fazer mais uma circunferência aqui. Vou repetir esse padrão. Só que agora eu também vou selecionar exibir contagem de instâncias. Para 6 instâncias. Com a distância de 100. Vou dar um OK. E observe que, além da cota de distância, ele colocou o número de elementos, o 6. Eu também posso modificá-lo, por exemplo, 8. E ele já adiciona mais instâncias aqui. Um OK. Vamos fazer agora um padrão de esboço linear, mas vamos fazer aqui na direção Y. Vou selecionar a minha ferramenta. Aqui em instâncias, eu vou deixar somente uma no eixo X. Vou selecionar a minha geometria. E aqui na direção 2, eixo Y, eu vou aumentar o número de entidades que eu quero copiar. Por exemplo, 6. Na distância de 100. E aqui estão elas, da mesma forma que a gente fez anteriormente, mas na direção diferente. As outras opções valem da mesma forma que a gente acabou de fazer. Eu vou comentar sobre esse ângulo. Funciona da mesma forma que para o eixo X. Só vou comentar aqui para a gente não ficar muito repetitivo. Este ângulo, ele está me indicando que ele está a 90 graus, certo? Com o eixo X, ou seja, o eixo Y está a 90 graus. Eu posso modificar esse ângulo, por exemplo, 100. E observe que ele se inclinou. Então, eu posso, não necessariamente eu preciso fazer uma direção certinho do eixo Y ou do eixo X. Eu posso modificar esses ângulos. Vou mudar aqui para 90. Vou dar um OK. E assim temos um padrão de esboço linear em Y. Vamos fazer agora o padrão de esboço linear simultaneamente no eixo X e no eixo Y. Vou selecionar aqui minha ferramenta. No eixo X, eu vou querer fazer 10 instâncias. Vou selecionar a minha circunferência.
de uma distância de 100. Em Y, eu também vou fazer 10. Enter. Numa distância de 150. Olha só o meu padrão. Aqui nas setinhas, eu também posso modificar as orientações. Tanto que essa orientação também pode ser invertida logo aqui, ó. Eu posso também modificá-los diretamente nas caixas, da mesma forma que nós editamos deles individuais. Agora, aqui também, todas as ferramentas são válidas. Vou dar um OK. Eu dei um Ctrl Z para voltar ao meu círculo original. Eu vou clicar e arrastar, aumentá-lo um pouquinho. E vamos fazer um retângulo aqui. Eu vou fazer um padrão de esboço linear deste meu retângulo, de distâncias de 50, ok, 20, 20 é muito, 15, perfeito. Em Y, vou colocar 10, vou inverter, numa distância de 50 também, é muito 10, 5, perfeito. Se eu abaixo aqui meu gerenciador de ferramentas, eu tenho uma opção instâncias a ignorar. Eu vou clicar nessas duas flechinhas e aqui eu posso selecionar quais destes meus padrões eu não vou querer no meu desenho. Por exemplo, eu não vou querer todas estas que estão dentro do meu círculo. Vou clicar com o direito. E olha só, eu eliminei aquelas que eu não queria. Eu posso eliminá-la individualmente, por exemplo, selecionando e deletando, mas essa é uma forma prática de se fazer. A presença dessa circunferência não é necessária, eu só a fiz para que me auxiliasse na forma de eu escolher quais instâncias eu queria deletar. E só mais um detalhe importante, nós podemos fazer array de qualquer tipo de entidade. Qualquer uma delas, não necessariamente retângulos nem circunferências, qualquer uma. Vamos fazer agora um padrão de esboço polar. Essa ferramenta se encontra juntamente com o padrão de esboço linear. Clicando nessa setinha, eu seleciono o padrão de esboço circular. Vou selecionar a minha geometria que eu quero fazer o padrão. E aqui nós vamos modificar os parâmetros. A mesma lógica que segue este padrão é a mesma do esboço linear. O que vai mudar? Vai mudar aqui, por exemplo, eu posso modificar o raio, que já que é um padrão circular, eu tenho como base uma circunferência. Então, eu tenho que digitar o raio dela, por exemplo, um raio de 100. E olha só. Essa aqui é a base do meu array. Eu vou, por exemplo, colocar 150. O número de instâncias é de 4. Eu posso aumentá-lo também, por exemplo, 6. Mas observe uma coisa. Este meu raio, ele também pode ser modificado através das posições de x e y. Neste caso, meu x é 150, nesse caso o y é 0. À medida que eu modifico aqui ou aqui, se eu modifico aqui, aqui automaticamente é modificado. Por exemplo, vou colocar 150 aqui também. E observe no desenho o que vai acontecer. Ele deslocou 150 em Y. Vou deslocar somente 100 em X. E olha o valor do raio, como modificou. Este valor de ângulo nada mais é o percurso que vai durar esse meu padrão de esboço circular. 360 indica que ele vai dar a volta completa com as minhas 6 instâncias. Se eu digito, por exemplo, 180, ele somente vai dar meia volta com as 6 instâncias. Vou dar um OK. E aqui está ele. Bom, pessoal, vimos nessa aula as ferramentas de padrão de esboço linear e polar. E
Para falar um grande exemplo que eu vejo de utilização dessas ferramentas, observe a lateral do seu CPU, do seu computador, que lá vai ter claramente um exemplo de um padrão de esboço linear ou polar também.